Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Este é o primeiro vídeo da série Português para Concurso. Bons estudos! O tema deste nosso primeiro vídeo é verbos abundantes. Antes de entrarmos no assunto verbos abundantes, eu vou fazer uma introdução. Alguns verbos possuem apenas uma forma no particípio passado. Por exemplo, nós temos o verbo escrever. Nós podemos falar apenas escrito, não existe escrevido. O verbo trazer, nós temos ele na forma passada, trazido, não existe trago. Nós temos descoberto, não descobrido. Nós falamos e escrevemos aberto e não abrido. Também nós falamos e escrevemos coberto e não cobrido. Esses verbos, eles possuem apenas esta forma aqui que eu trouxe para vocês no passado. Ok? Esta forma que a gente vai falar e escrever esses verbos no passado. Então, ele só existe desta forma no particípio passado. Eu vou falar apenas no passado, tá? Não vou falar particípio passado. Apenas uma forma do verbo no passado. Agora, nós temos alguns outros verbos que eles possuem duas formas no passado. Esses verbos que possuem duas formas no passado é que nós chamamos de verbos abundantes. Por exemplo, verbo enxugado e enxuto no passado. Nós temos imprimido e impresso. Nós podemos falar pagado ou pago. Também eu posso falar ou escrever inserido ou incerto. Ok? Agora, esses verbos aqui, eles têm apenas uma forma. Então, eles não são os verbos abundantes. Verbos abundantes é quando nós temos duas formas para nos referirmos ao passado. Observe esta terminação aqui, ó. Ado e eu vou deixar em vermelho para destacar mais. Ado e ido. Quando nós tivermos estas terminações no verbo, nós vamos, então, fazer aqui a junção com esses verbos auxiliares, ó, ter e haver. Então, se nós temos na frase o verbo ter e haver, eu uso, então, esta terminação, ó, ado e ido. Vamos ver dentro de uma frase. Olha só, eu tenho aqui, ó, o verbo auxiliar ter e haver. Se eu tenho esses verbos auxiliares na frase, eu vou usar, então, os verbos com a terminação ado ou ido. Vamos voltar aqui. Eu tenho na frase o verbo auxiliar ter e haver. Qual verbo que eu vou usar? Pegado ou pego? Eu vou usar pegado, porque aqui eu tenho o verbo auxiliar ter e o verbo auxiliar haver. Vamos ver dentro da frase. O advogado tinha pegado a petição. O advogado havia pegado a petição. Vamos ver o segundo exemplo. A juíza tinha inserido ele no processo. A juíza havia inserido ele no processo. Por que eu usei inserido e não incerto? Porque eu tenho o verbo auxiliar ter e haver. Eu tinha imprimido o documento ou eu havia imprimido o documento. Por que eu não usei impresso? Porque eu tenho o verbo auxiliar ter. Olha aqui ele. Verbo auxiliar ter, eu uso a terminação ido ou ado. Verbo auxiliar haver, eu uso a terminação ido ou ado. Eles têm elegido
o funcionário mais antigo todos os anos. Verbo ter, eu vou usar o quê? Terminação ido ou ado. Por que eu botei aqui com acento? Porque está no plural. Se eu tivesse apenas ele, eu não botaria acento no verbo tem. Ok? Então vamos lá. E quando que eu não uso o ado e o ido? Quando eu tenho na frase esses verbos aqui, ó, ser, estar, ficar. Tranquilo. Tranquilo para entender. O inquérito será impresso. Se eu tivesse aqui o verbo ter ou haver, eu botaria imprimido. O inquérito ficou impresso. Se eu tivesse o verbo haver ou o verbo ter, eu usaria imprimido, ok? A petição foi pega pelo advogado. A petição está pega pelo advogado. Se eu tivesse o verbo haver ou verbo ter, eu usaria pegado, ok? O nome dele está incerto no processo. O acusado foi incerto no processo. O documento foi impresso. Se no lugar do foi eu tivesse aqui haver ou ter, eu usaria então o verbo imprimido. O documento será impresso, ok? Então, olha só, tenho na frase o verbo ser, estar, ficar, eu uso impresso, incerto, ok? Agora vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. Eles teriam sido impressos, ele havia ficado eleito, ok? Então, verbo ter, não é ele que vai mandar aqui no esquema, vai ser esse aqui, ó. Sido. Então, impresso. Verbo ficar, ele está mandando aqui na frase. Então, eu uso eleito e não elegido. Ah, mas eu tenho o verbo haver aqui também. Não importa. Quem manda nesse caso aqui, ó, é o verbo ficar. Por isso, eleito. Agora você vai fazer uma brincadeira aí na sua casa. Você vai fazer um exercício de forma oral apenas com esses verbos aqui, ó. A mesma frase, você vai usar haver e o ser. Por exemplo, ele tinha aceitado o divórcio. O divórcio foi aceito por ele. Os advogados haviam entregado a petição. A petição foi entregue pelos advogados. Aqui, ó, foi, verbo ser, conjugação foi. Ok? Então, você vai fazer essa brincadeira com esses verbos apenas na forma oral para treinar. Aí você vai ver que vai ser bem tranquilo e não vai mais confundir quando eu uso, por exemplo, impresso ou imprimido. Ok? Não esqueça de fazer esse exercício e bons estudos! Este foi o nosso vídeo. Agora, se jogue nos estudos. Bye, bye.